Boa noite a todos e todas. Muito maneiro, né? Estou aqui de volta com vocês para a gente gravar aqui os assuntos inerentes relacionados a CIPA. E eu parei ontem nessa gravação, vou tirar esse óculos aqui para ficar mais fácil da gente avançar. Eu parei ontem justamente na questão das normas regulamentadoras. Atualmente são 38 normas regulamentadoras. Eu vou dar uma passada rápida em cada uma delas, depois, óbvio, que à medida que os treinamentos forem se desenvolvendo, eu vou estar colocando cada uma delas. Mas antes, deixa eu me apresentar para você que está entrando aqui no meu canal pela primeira vez, professor Elias Batista Nogueira. E as 38 NRs são: número 1, disposições gerais; número 2, inspeção prévia; número 3, embargo ou interdição; número 4, serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A NR4, então, é onde está o CERMIT, né? A NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é o assunto que nós estamos estudando aqui, que é a CIPA, a 6, EPI, Equipamento de Proteção Individual. Norma regulamentadora número 7, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. NR8, Edificações. NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, famoso PPRA. NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR10, que é uma NR que ela não é assinada diretamente pelo técnico de segurança, ela é assinada pelo... Fala, Vitor. Ela é assinada pelo técnico em eletrotécnica. NR11, transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais. NR11, anexo 1, regulamento técnico de procedimentos para movimentação, armazenamento e manuseio de chapas de mármore, granito e outros. NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Muito importante, todas as NRs estão interligadas. Essa 12, ela é fantástica. Tem umas que a gente gosta mais, né? NR13, cadeiras e vasos de pressão. NR14, fornos. NR15, atividades e operações insalubres, muito utilizada a questão da insalubridade. NR16, atividades e operações perigosas. NR17, ergonomia. NR17, ela ganha um destaque no sentido do serviço da ergonomia, e assim, quem deseja se especializar nessa área, é uma área que ela está tendo uma ampla aceitação e aproveitamento na questão dos serviços do trabalho. NR17, anexo 1, trabalho de operações de checkouts. NR17, anexo 2, trabalho em teleatendimento e telemarketing. NR18, condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. NR19, explosivos. NR20, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Uma NR bem trabalhosa, tá? Inclusive essa NR20. Muito mesmo. NR21, trabalho a céu aberto. NR22,
Segurança e Saúde Ocupacional da Mineração, NR23. Proteção contra incêndio, a formação dos brigadistas, eles têm a sua base de operação, NR24. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, NR25, resíduos industriais. Essa NR é muito usada pelos técnicos de meio ambiente, inclusive, entre outros profissionais, né, da área. NR26, sinalização de segurança, NR27, revogada pela portaria GM, né, fiscalização e penalidades. NR 29, segurança e saúde no trabalho portuário. NR 30, segurança e saúde no trabalho aquaviário. NR 30, anexo 1, pesca comercial e industrial. NR 30, anexo 2, plataformas e instalações de apoio. NR 31, norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho, na agricultura e pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. NR32, segurança e saúde no serviço em saúde. Maravilha. Só um pouquinho. Isso aqui ficou um pouquinho embolada. Deixa eu falar para vocês uma aqui que eu pulei. NR28, fiscalização e penalidade. Eu pulei essa NR aqui no comentário. Vamos nós então, continuando aqui. NR 33, segurança e saúde nos espaços confinados. NR 34, condições e meio ambiente do trabalho na indústria de construção e reparação naval. NR 35, trabalho em altura. NR 36, segurança e saúde no trabalho das empresas de abate e processamento de carnes e derivados. NR 37, segurança e saúde nas plataformas de petróleo. E a novíssima NR 38, segurança e saúde no trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então fica aqui só a minha observação quanto a NR 27, que foi revogada, que é o registro profissional do técnico de segurança do trabalho, e quanto a NR 28, que é a fiscalização e penalidade. Porque essa informação, assim, eu atualizei no meu material, na minha apostila, e não ficou redonda aqui. Depois eu vou dar uma corrigida, e antes de eu mandar até essa apostila para o pessoal, a gente tem também aqui a questão da legislação previdenciária. A principal composição das leis previdenciárias é formada pelas leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991, onde as instruções do INSS e os decretos completados com outras disposições legais que se regulam todas as atividades, financiamentos e benefícios da Previdência Social brasileira. A Lei 8.212
normatiza as fontes de arrecadação da Previdência, a Lei 8.213 normativa os benefícios da Previdência, em favor dos trabalhadores assegurados. Então, o que nós temos aqui acerca dessas leis? Falando de Previdência, vou controlar aqui para o áudio não ficar muito longo. Nós temos um conceito na 213, na 8.213, um conceito de acidente e doença do trabalho. O que seria isso? Vamos nós. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, serviço da empresa ou o exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7, artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Inciso 1, a empresa é responsável pela adoção do uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Inciso 2 da lei constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene de trabalho. Inciso 3 diz assim: é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos de operação a executar ou do produto a manipular. 4. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas da classe acompanharão o fiel cumprimento nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Então, assim, você vê que o Ministério do Trabalho é quem fiscaliza. O Ministério do Trabalho e Previdência Social. E os sindicatos, as associações, os conselhos, eles acompanham essa fiscalização. Você vê aqui que está bem discriminado aqui o poder fiscalizador. Um outro ponto que a gente tem que colocar está no artigo 20, é a lei. Eu aqui só estou comentando a lei, lendo a lei, para você entender, como trabalhador, qual o seu direito, seu dever, como membro de uma comissão interna de prevenção de acidentes, qual o seu papel, que é acompanhar, não é fiscalizar, é acompanhar. O Ministério do Trabalho é quem fiscaliza. Então, artigo 20, consideram-se atividades do trabalho nos termos do artigo anterior as seguintes entidades mórbidas. 1. Doença profissional assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E aí a gente tem aqui o 2, doença do trabalho, assim entendida e adquirida ou desencadeada na função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente constante na relação mencionada no inciso 1º. E aí a gente tem aqui uma observação aqui, ó. Não são considerados como doença do trabalho a doença degenerativa, o inerente do grupo etário, a não produzida incapacidade laborativa e a doença endemia adquirida por segurado habitante de região que ela seja ou que ela se desenvolva, salvo comparação, que é resultante da exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, doença do trabalho é aquela que a gente adquire no trabalho. Entendeu? Eu moro numa região muito fria e eu adquiri
uma sinusite. Se você mora numa região fria, não se protegeu adequadamente, isso não é trabalho. Agora, eu trabalho num freezer, numa geladeira, e por conta desse trabalho, dentro de um freezer, de uma geladeira, por falta de EPI, que a empresa não deu, eu adquiri a doença. É um outro papo. Isso tudo tem que ser visto, tem que ser analisado. Mas vou voltar para a lei, para não ficar dando os meus pareceres aqui, porque o que vale é você entender como que a lei determina isso. Artigo 21 diz o seguinte: enquadre-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei. Já estou fechando aqui, pelo tempo aqui. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Segundo, o acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho em consequência de A. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. C. Ato de imprudência ou negligência ou imperícia, isso é o que é o pior, né? De terceiro ou de companheiro de trabalho. D. Ato de pessoa privada do uso da razão. E. Desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. E aí a gente tem aqui, no artigo 3º aqui, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. 4. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. A. Na execução da ordem ou na realização sob a autoridade da empresa. B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiado por esta, dentro dos planos para melhorar a capacitação mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado, né, do segurado. Inciso 1º aqui, desse artigo 20. Nos períodos destinados à refeição, ao descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Eu vou no banheiro, estou de serviço. Eu vou escovar o dente, eu estou de serviço. Exemplo, grifo meu. Inciso 2º, não é considerada a agravação da complicação do acidente de trabalho a lesão que, resultante do acidente de outrem origem ou de outra origem, se associe ou se superponha sob consequência do anterior. Entendeu? Então não é considerado. Estava jogando bola, machuquei meu braço. Aí eu fui no banheiro, caí por cima do braço que já estava machucado. Né? Uma coisinha dessa assim. A gente tem que prestar atenção. O artigo 21 diz o seguinte: a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a atividade mórbida motivada da incapacidade elencada da Classificação Internacional de Doenças do CID. Isso aí é muito importante para a gente saber
porque assim, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Aí a gente tem aqui, inciso primeiro, que a perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto nesse artigo, apurando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. Inciso segundo, a empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, cuja a decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Então ainda cabe recurso. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar fechar aqui, vamos ver se falta só um artigo, artigo 22. A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato. A autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicadas e cobrada pela Previdência Social. Artigo 22, inciso 1º. Da comunicação que se trata esse artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato, o que corresponda aqui corresponde à sua categoria. Então, teve um acidente, o pessoal antecipa, tem que saber disso. Uma cópia vai para a família ou para o acidentado, outra cópia vai para o sindicato ou para o conselho de classe e uma cópia automaticamente na empresa. E uma cópia, claro, a CIPA ali, pessoal. A CIPA também arquiva uma cópia dessa. Inciso 2º do artigo 22, na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo, nestes casos, o previsto nesse artigo. Inciso 3º, a comunicação, o que se refere ao artigo 2º, não exime a empresa de responsabilidade por falta do cumprimento do disposto neste artigo. Inciso 4. Os sindicatos e entidades responsáveis da classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas nesse artigo, e o inciso 5º diz o seguinte: a multa que se trata desse artigo não se aplica à hipótese do caput do artigo 21A, incluído pela Lei 11.430 de 2006. Artigo 23. Nossa, eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais longos que eu fiz. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que foi realizado diagnóstico, valendo para este efeito o que couber primeiro. Então, é isso. O que a gente precisa entender é que, por falta de conhecimento e às vezes até de cumprimento dessa lei, acontece, gente, vários acidentes de trabalho. Meu Deus, vocês não têm noção de quanto de acidente que é. E isso aí traz consequências. Primeiro, traz consequência para o trabalhador. O trabalhador é a principal vítima, porque ele sofre com as dores, ele sofre com outras consequências do acidente, além, é claro, da estima dele lá para baixo, e também ter a sua capacidade de laboral reduzida. Sofre a família do acidentado. Por que a família do acidentado sofre, professor? A família sofre consequências diretamente com o acidente do trabalhador, por falta do pai ali ou da mãe, se for uma trabalhadora, diminuição da capacidade financeira, os gastos, as preocupações com quem teve acidente ali. A empresa sofre. Por que a empresa sofre? Porque
isso vai afetar diretamente o sistema de produção. A empresa ela tem ali um cronograma produtivo, além de ter gastos para treinar esse funcionário que vai substituir o acidentado. Tem também uma despesa ali na questão das máquinas, né? Que vão gerar algum prejuízo. Se teve um acidente na máquina, por exemplo, a máquina às vezes tem que parar, tem que ser periciada, tem que ser vistoriada. Isso tudo conta muito. Além, é claro, da questão indenizatória pelo passivo trabalhista causado pelo acidente. E, enfim, a sociedade perde como um todo, sofre essas consequências com o acidente, porque o SUS ele tem um custo ali com essa vítima. O gasto que se gera é muito volumoso na questão dos seguros de acidente de trabalho, pagamento de salário, às vezes até da própria aposentadoria, porque às vezes o acidentado precisa se aposentar. Então é isso, basicamente. Eu espero que você tenha gostado, tenha compreendido. Aqui nada mais fiz do que falar o que a lei ela mostra. Eu tenho um material pedagógico, essa é a primeira parte do material, curso de CIPA. Se você quiser, você pode estar solicitando, eu te mando em PDF sem problema. Qualquer dúvida que você tenha que eu puder esclarecer, me acione no privado. Muito obrigado. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do meu canal do YouTube. Estamos juntos. Eu trabalho no Par.